Mostrar um pouco do meu estágio, como é que foi. Pronto, o contexto das aulas. Eu fiz um pouco diferente das meninas, que a menina falou 3 por 3 de cada aula, só fiz o contexto geral, o texto. As aulas foram planejadas considerando a realidade dos estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, levando em conta suas vivências e dificuldades de conhecimentos prévios. O objetivo principal foi aproximar a matemática do cotidiano dos alunos, mostrando que os conteúdos estudados não são apenas conceitos abstratos, mas ferramentas úteis para compreender e resolver situações práticas. Na aula de âmbito, buscou-se relacionar o tema com exemplos presentes no dia a dia, como relógio, esquinas e objetos comuns, facilitando a compreensão. A aula de equação do primeiro grau foi elaborada com situações envolvendo compras e valores, destacando como a matemática auxilia em decisões simples. O teorema de Pitágoras foi trabalhado com exemplos ligados a medidas e distâncias, permitindo que os alunos percebessem sua aplicação em diferentes contextos. Já em razão e proporção, foram exploradas situações como receitas, mapas e porcentagens, aproximou o aprendizagem da realidade dos estudantes. Por fim, a aula de equação do segundo grau incentivou o raciocínio lógico por meio de problemas contextualizados, mostrando sua presença em áreas como economia e movimento. Bem, hoje o que a gente tem que trabalhar nas aulas hoje é o seguinte: não adianta você ir passando de aula com um aluno com um conteúdo fora da realidade do aluno. Hoje a gente trabalha muito, principalmente em matemática, a realidade, né? Os planos têm que ser de acordo com a realidade do aluno. Por exemplo, hoje temos o EJA. Uns alunos já de 50, 60 anos, não adianta a gente passar conteúdos abstratos para eles. Temos que passar uns conteúdos de acordo com a realidade desses alunos. Entendeu? Então, cada aluno tem sua realidade. E cabe ao professor adaptar a essa realidade. O ano de ensino do plano, desse plano da íntegra, foi do 8º ano. E o objetivo deles, o objetivo central, não é decorar, é enxergar e aplicar. Decorar, a gente sabe muito bem que a decorar, você aprendeu, você decorou aqui, questão de horas ou dias, você esquece. Por isso que acontece muito em matemática. Por exemplo, uma criança, você ensina uma criança que 3 mais 3 é igual a 6, né? Ela decora que 3 mais 3 é igual a 6, mas ela na prática, ela não sabe o que é 6. E aí acaba que depois você pergunta à criança novamente, quanto que é 3 mais 3, ela vai responder 7 ou 8, né? Porque ela decorou e ela esqueceu. Compreender a relação, os objetivos, compreender a relação entre ambos complementares, suplementares e opostos pelo vértice. Reconhecer e classificar diferentes tipos de ângulos. Aplicar conceitos de ângulos em situações práticas e problemas matemáticos. Lembra muito bem os meninos que gostam muito de bola, eles costumam, né, quando está jogando bola, fazer um gol. Aí ele fala bem assim, bem no ângulo. Talvez ele nem sabe o que é bem no ângulo, né? Bem onde a coruja dorme. É só um jargão deles, uma expressão, né? Mas ele não sabe que ele bem no ângulo é que está formando o quê? Um ângulo reto, né? De 90 graus. Por isso que é a expressão. Passa para o próximo aí. Duração. A aula foi uma aula com duração de 50 minutos. E os conteúdos é definição de ângulos, tipos de ângulos, agudo, reto, obtuso, raso, nulo e giro completo, e relações entre ângulos complementares, suplementares, adjacentes e opostos pelos vértices. O uso do transferidor para medir ângulos. Hoje, nas escolas, no kit escolar, o transferidor é indispensável, né? Embora eu acredite que tem muitos alunos que recebem o transferidor, mas com o passar de 15, 20 dias, nem na bolsa está mais, entendeu? Mas está ali para ser utilizado. E cabe ao professor incentivar esses alunos a utilizar o transferidor, né?
Tipos de ângulo agudo, reto e obtuso. Mostrar para o aluno, na prática, por exemplo, o ângulo agudo. Podemos mostrar para o aluno que é uma ponta de uma flecha, uma ponta de uma pizza, né? Que ele mede o ângulo agudo, ele vai de 0, está entre 0 e 90. Chega em 90, ele é um pouquinho mais largo, que é o ângulo reto, né? Que mede exatamente 90 graus. Tem uma abertura maior para o ângulo obtuso, que está entre 90 a 180, né? E o ângulo nulo, que é ele totalmente deitado, entendeu? Que mede exatamente 180 graus. E o ângulo e o giro completo, né? Você dá uma volta e para no mesmo canto. As habilidades a serem desenvolvidas: habilidade da BNCC, habilidade 15, construir utilizando instrumentos de desenhos ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus e polígonos regulares. E a atividade 16, descrever por escrito por meio de um fluxograma um algoritmo para a construção de um hexagrama regular de qualquer área, a partir da medida de ângulo central e da utilização de esquadros e compasso. A metodologia, temos as aulas que foram divididas em 10 minutos, que é para a introdução. Quando a gente vai iniciar uma aula, a gente tem uma conversa inicial com a turma, né? Que é essa conversa inicial onde encontra os ângulos do cotidiano, que a gente pode fazer um levantamento com os alunos para saber onde é que são vistos esses ângulos no dia a dia, entendeu? Ver os alunos, qual a ideia deles, se eles já se observaram para isso, para esse ângulo do dia a dia. Por exemplo, relógios, esquinas, tesouros, dobradiços, apresentação dos tipos de ângulos, com exemplos visuais. Por exemplo, uma aula de ângulo, eu percebi que é uma mão na roda, né? Um relógio de ponteiro. Embora tenha muitos alunos que nem conhecem o relógio de ponteiro, né? Hoje é o relógio digital. Você pode pegar o relógio de ponteiro e ir marcando. Por exemplo, em 3 horas temos um ângulo reto, né? Pode ir para 4 horas, para ter um ângulo obtuso. Faça isso. E o desenvolvimento, que é 25 minutos, que é a parte maior, atividade prática, distribuir figuras geométricas e pedir que os alunos identifiquem e classifiquem os ângulos, medir ângulos com o transferidor, e exercícios em grupo, resolver problemas envolvendo ângulos complementares e suplementares. Ângulos complementares são aqueles ângulos que a soma deles dá o que? 90 graus, e os suplementares são os ângulos que a soma dá 180. Ensinar para o aluno, se você tiver um número, por exemplo, você tem um número 30, o 30 graus, um ângulo de 30 graus, o x dele vai ser o de quanto? De 60, né? Tem que chegar até 90, se é complementar, e o suplementar é a mesma proporção. Exercício em grupo, resolver problemas envolvendo ângulos complementares e suplementares, identificar ângulos opostos pelo verso em figuras dadas. O encerramento, 15 minutos para encerramento. Revisão dos conceitos principais, né? Fazer um apanhado de tudo que foi explicado na aula. Um quiz rápido com perguntas, como qual o ângulo formado pelos ponteiros do relógio em 3 horas? 2 ângulos somam 180, como são chamadas essas relações? E a correção coletiva e discussão. O arsenal necessário para a aula, né? Os recursos são quadro projetor, transferidor e régua, folhas de exercício. Como é uma aula de 50 minutos, não tem como copiar, né? Porque os alunos vão perder tempo. Então você já vai com o material pronto, folha de exercício e o relógio, né? O relógio analógico. E a avaliação pede o domínio, não apenas a repetição. Como é que eu vou avaliar esses alunos? Né? Pronto, passei todo o conteúdo para os alunos, fiz lá o exercício e tudo. Como é que eu vou avaliar se esse aluno realmente aprendeu? A participação, o engajamento nas atividades. Né? Você está com um aluno no dia a dia, você sabe como é que o aluno está desenvolvendo.
Vocês sabem a aprendizagem do aluno. Eu sou contra, por exemplo, aquela prova final para medir a aprendizagem do aluno, entendeu? Porque aquela prova ali, o aluno simplesmente pode decorar, chegar lá, resolver e pronto. E no dia a dia você sabe o avanço do aluno, como é que está indo. A precisão, correção na medição, no caso, a utilização dos materiais e a visão prática, identificação no cotidiano, que foi igual eu falei, você vai saber o aluno como ele está se saindo, entendeu? Essa correção na medição pode ser no transferidor, né? Transferidor escolar, como é que o aluno está utilizando ele. E as referências do Ministério da Educação, da BNCC, e pronto para isso. Alô, muito obrigado.